Hollywood, um lugar cheio de luzes deslumbrantes, grandes sonhos e ilusões perfeitas. Milhões de pessoas em todo o mundo acreditam que é aqui que heróis nascem, exemplos são criados e lendas são escritas para a eternidade. No entanto, por trás dos tapetes vermelhos e dos sorrisos brilhantes, muitas vezes se esconde uma verdade mais sombria do que qualquer filme. Existem estrelas que antes pareciam intocáveis, atores, músicos e ícones que eram venerados, celebrados e admirados, especialmente por um grande público na Europa. Mas a fama pode comprar muitas coisas, menos a inocência. Quando a verdade vem à tona, até a imagem mais poderosa desmorona. Neste vídeo, damos uma olhada implacável em 7 dos nomes mais conhecidos da indústria do entretenimento. Pessoas que tinham tudo, carreira, poder, admiração, e no entanto perderam tudo. Escândalos, acusações e revelações que mudaram suas vidas para sempre. A questão não é mais se essas histórias são verdadeiras. A questão é por quanto tempo elas puderam permanecer escondidas. Kevin Spacey, do rei de Hollywood ao símbolo da queda. Kevin Spacey foi, por décadas, considerado um dos atores mais poderosos e talentosos de Hollywood. Ganhador do Oscar, aclamado ator de personagens e o rosto da bem-sucedida série House of Cards. Para muitos espectadores na Europa, ele era o epítome da inteligência, controle e carisma. Mas foi exatamente essa imagem perfeitamente construída que começou a se desfazer em poucos dias em 2017. Tudo mudou quando o ator Anthony Rapp declarou publicamente que Spacey o havia assediado sexualmente nos anos 1980, quando ele ainda era menor de idade. Essa declaração agiu como um efeito dominó. Logo depois, outros homens se manifestaram com acusações semelhantes. De boatos surgiram manchetes, de manchetes surgiu um escândalo de proporções globais. Hollywood reagiu impiedosamente. A Netflix cortou o Spacey de House of Cards. Projetos em andamento foram interrompidos, filmes prontos foram refilmados. Um homem que antes decidia carreiras foi ele mesmo excluído da indústria. Seu pedido público de desculpas, combinado com um coming out, causou mais perplexidade do que compaixão. Embora alguns processos judiciais tenham tido resultados diferentes, uma coisa foi irreversivelmente perdida: sua reputação. Kevin Spacey passou de um homem de poder celebrado a uma figura assustadora de como a fama pode rapidamente se transformar em isolamento. Em Hollywood, não há um roteiro final, mas quando o público se afasta, a cortina final cai. Bill Cosby, do patriarca americano ao maior choque. Por décadas, Bill Cosby foi uma autoridade moral no mundo do entretenimento. Para muitos espectadores, inclusive na Europa, ele era o símbolo do pai de família perfeito, um homem em quem se confiava e que se admirava. Mas essa imagem se desfez definitivamente quando dezenas de mulheres declararam publicamente que Cosby as havia drogado e abusado por anos. As acusações remontavam aos anos 1960 e pintavam o quadro de uma vida dupla que ninguém havia previsto. À medida que as acusações se tornavam cada vez mais numerosas, o outrora queridinho do público se transformou no rosto de um dos maiores escândalos da história da mídia americana. Cosby foi condenado e preso, embora a sentença tenha sido posteriormente anulada por razões jurídicas. No entanto, independentemente das decisões judiciais, sua reputação estava irrevogavelmente destruída. O homem que fez gerações rirem tornou-se um lembrete de como o poder e a confiança podem ser abusados. Seu nome hoje não representa mais o humor, mas sim uma das quedas mais profundas de Hollywood. Danny Masterson, da estrela de sitcom ao pesadelo perpétuo. No início dos anos 2000, Danny Masterson era para muitos espectadores a personificação do astro de TV descolado. Como Hyde em That 70s Show, ele se tornou mundialmente famoso, celebrado também na Europa, aparentemente intocável. Mas por trás da fachada legal, escondia-se uma realidade que anos depois destruiria tudo. Várias mulheres acusaram Masterson de tê-las abusado sexualmente no início dos anos 2000. As acusações eram graves, principalmente porque se assemelhavam ao longo dos anos. Por muito tempo ele negou tudo, mas Hollywood se afastou silenciosamente. Séries encerraram a colaboração. Seu nome desapareceu de novos projetos. Em 2023, veio o veredicto final. Culpado em 2 casos, condenado a 30 anos à prisão perpétua.
O outrora queridinho das sitcoms tornou-se um símbolo de quão brutal a queda pode ser quando o poder é abusado. Do estúdio para a prisão. Sem retorno. Sem aplausos. 4. Sean Combs. A queda de um império intocável. Por anos, Sean Diddy Combs foi uma das figuras mais poderosas da indústria musical. Produtor, empresário, ícone de estilo, um nome que representava sucesso e influência, também para um grande público na Europa. Mas em 2023, seu império cuidadosamente construído começou a balançar. O gatilho foi um processo de sua ex-parceira Cassie Ventura. As acusações descreviam anos de controle, violência e manipulação por trás de fachadas de luxo e quartos de hotel. Logo depois, outras mulheres se manifestaram com acusações semelhantes. Diddy negou tudo, mas a percepção pública mudou rapidamente. Embora o caso tenha sido resolvido fora dos tribunais, o dano já estava feito. Parceiros de negócios se distanciaram, a imagem do magnata intocável desmoronou. O homem que ditava tendências tornou-se um símbolo de quão rapidamente o poder pode ruir quando acusações há muito tempo ocultas vêm à tona. James Franco. Quando o talento vira disfarce. James Franco foi por muito tempo considerado a epítome do talento versátil de Hollywood. Ator de sucesso, diretor, professor, um intelectual com status de cult, também entre muitos fãs na Europa. Mas em 2018, essa imagem ruiu abruptamente. Várias ex-alunas o acusaram de ter usado sua escola de atuação como instrumento de poder. Sob o manto da liberdade artística, limites teriam sido ultrapassados, que nada mais tinham a ver com educação. Franco inicialmente negou tudo, mas depois admitiu ter tido relacionamentos com alunas. O escândalo lhe custou papéis, projetos e sua reputação. Sua escola fechou, um processo judicial terminou em acordo. Hollywood cortou o fornecimento silenciosamente. O aclamado multitalento tornou-se mais um exemplo de quão rapidamente a admiração se transforma em distância. Ben Affleck foi por anos um dos nomes mais conhecidos de Hollywood. Ganhador do Oscar, estrela de blockbusters, Batman para toda uma geração. Especialmente na Europa, ele gozava da reputação de um ator talentoso e reflexivo. Mas em 2017, essa imagem sofreu rachaduras profundas. Várias mulheres relataram publicamente comportamento inadequado do passado. Uma antiga gravação de TV ressurgiu, outra acusação veio de uma maquiadora. Affleck pediu desculpas e admitiu o mau comportamento, mas a discussão não pode mais ser contida. Embora sua carreira não tenha terminado completamente, uma mancha permaneceu. O escândalo mostrou que mesmo estrelas com potencial de retorno podem danificar sua reputação permanentemente. Hollywood esquece muita coisa, mas não tudo. Casey Affleck, o escândalo silencioso por trás do Oscar. Casey Affleck sempre foi o mais tranquilo dos famosos irmãos Affleck. Sem grandes ares de estrela, mas com papéis desafiadores, e, finalmente, o Oscar por Manchester à beira-mar. Para muitos espectadores europeus, ele parecia ser o oposto do típico astro de Hollywood, mas até essa imagem sofreu rachaduras. Já em 2010, duas mulheres fizeram sérias acusações de assédio sexual durante as filmagens de um projeto cinematográfico. Affleck negou as acusações. Os processos foram encerrados extrajudicialmente. A história permaneceu em segundo plano por muito tempo, até que ressurgiu anos depois, exatamente quando ele estava no auge de sua carreira. A vitória do Oscar lhe trouxe reconhecimento, mas também novas críticas. Seu nome, a partir de então, foi sempre acompanhado de um ponto de interrogação. A história de Casey Affleck mostra que nem mesmo uma imagem discreta protege das sombras do passado. Hollywood adora ascensões, retornos e ilusões perfeitas. Mas estas 7 histórias mostram um outro lado do mundo do entretenimento. Um lado onde o poder permaneceu incontrolado por muito tempo, e a admiração se tornou uma camada protetora para o mau comportamento. Para milhões de fãs, também na Europa, esses nomes já foram símbolos de talento, sucesso e confiança. O que os conecta não é apenas sua fama, mas sua queda. Alguns perderam tudo, outros puderam permanecer, mas nenhum escapou das consequências. Pois quando a verdade vem à tona, até a imagem mais forte é inútil.
Aplausos silenciam, papéis desaparecem, e o que resta é apenas o que realmente foi feito. Essas histórias são mais do que escândalos, são avisos. Elas nos lembram que a fama não substitui a moral, e o poder não apaga a culpa. Em Hollywood, um novo show pode começar a cada dia, mas alguns papéis não podem mais ser abandonados. E no final, quem decide não é a câmera, não a fama, não o dinheiro, mas a verdade.